eu havia falado no vídeo anterior, eu vou fazer o primeiro vídeo dando início, né, à Segunda Guerra Mundial. O primeiro vídeo foi de apenas apresentação de trabalho, né? Do trabalho que eu estou fazendo aqui no canal. Então, o vídeo de hoje chama-se O Início da Segunda Guerra. É como tudo começou, de onde partiu, que na verdade eu não vou diretamente ao primeiro ataque, à primeira declaração de guerra. Eu vou voltar um pouco atrás, um pouco mais, lá em 1920, por ali, que é mais ou menos contando a história como Hitler chegou ao poder. Porque é importante saber que mais importante do que o início da Segunda Guerra é como esse tirano chegou ao poder tão rapidamente. Então, em virtude disso, eu elaborei esse vídeo contando um pouco, um pedaço da história dele e de outros que o seguiram durante o início do Partido Nazista. Então, eu espero que vocês gostem, né? Tentei elaborar da melhor forma possível. Bom, a princípio, a Segunda Guerra Mundial começou devido por causa do Tratado de Versalhes. Ao término da Primeira Guerra Mundial, foi imposto contra a Alemanha um tratado cujo nome seria Tratado de Versalhes, e implicaria em fazer a Alemanha pagar todos os danos que ela causou aos países que participaram da Primeira Guerra, reduziu o exército alemão a 100 mil homens. Com base nisso, o índice de desemprego cresceu, as doenças elas se propagaram com uma velocidade incrível, né? A falta de emprego assolou completamente o povo alemão. Resumindo, a Alemanha chegou ao fundo do poço, literalmente. Isso após a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Adolf Hitler retornou à Alemanha após ter participado da Primeira Guerra Mundial, que é muito importante também falar que Adolf Hitler, ele foi cabo, serviu ao exército alemão, mesmo sendo austro-húngaro. Então ele, mesmo sendo austríaco, ele teve total devoção à Alemanha, classificava como um amor incondicional, próprio e pessoal. Ele dizia que toda a culpa da queda da Alemanha na Primeira Guerra, do desemprego, das doenças, entre outras coisas, eram tudo culpa dos judeus. Até então, ele não apenas culpava só os judeus, ele também culpou os socialdemocratas, os aliados, o Papa, os maçons da época e, claro, os judeus. Segundo o mesmo, o câncer da Alemanha. Bom, aos 30 anos de idade, ele retorna como um ex-militar desempregado, que por sinal consegue arrumar um emprego na Defesa Nacional. A própria Defesa Nacional da Alemanha o contrata como um espião, tá? Isso, ele já é mandado espionar um determinado grupo que se denominava nazistas. Os nazistas é uma abreviação para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Até então, ele só estava de serviço, ele apenas espionava para o governo. Logo, ele se filiaria ao partido e diria em voz alta que foi a maior resolução decisiva da sua vida. Ele conseguiu se filiar ao partido tão facilmente porque ele foi considerado um grande estrategista e orador para as propagandas nazistas. Ele chegou de uma certa forma conquistando a todos com seu poder de oração. Ele era muito bom com relação às massas leas. O cara era bom de voz. O povo ficava, por assim dizer, cativado com a sua capacidade verbal. Rapidamente, ele se tornou líder do partido e posteriormente criou grandes grupos armados para não só proteger suas assembleias e suas reuniões, como também atacar os seus adversários. Esse grupo rapidamente se tornou Tropa de Assalto, conhecido como a SA, que era justamente o seu exército privado. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma série de fotos de colaboradores do Partido Nazista na época, que posteriormente desenvolveriam um papel crucial no desfecho da guerra. Julius Streicher era ex-diretor de uma escola sabiamente depravado e sádico. Heinrich Himmler, ex-granjeiro com aparência de homem cortês, viria a ser chefe do Gestapo da SS de inigualável brutalidade. Alfred Rosenberg, pretenso filósofo, autoproclamado especialista nos assuntos orientais, suas lendárias faltas de lógica combinaria com os ideais do seu chefe. Ernest Röhm, ex-capitão do exército, homossexual, planejador hábil, mais tarde se tornaria comandante da SA. Gregor Strasser, o único líder nazista que acreditava nos ideais socialistas do partido e perseverava nelas,
seria mais tarde assassinado pelo próprio Adolf Hitler. Hermann Göring, capitão da Força Aérea na Primeira Guerra, toxicômano e mais tarde comandante e chefe da Luftwaffe, atual Força Aérea Alemã. Rudolf Hess, idealista vago e atrapalhado, que se tornaria o leal vice do Führer. Bom, personagens esses que naquele momento tinham total devoção ao Führer, mas que posteriormente iriam traí-lo ou ser traído por ele. Homens estes que teriam em suas mãos poder sobre o destino do povo alemão. No início de 1929, o movimento nazista era muito fraco ainda, não era rico, muito pelo contrário, dependia de coletas durante as suas assembleias e de mensalidades pagas pelos próprios colaboradores. Daí então, decepcionado com a inércia da direita, Adolf Hitler se associou com o general Ludendorff na tentativa de tomar o poder à força. No dia 9 de novembro de 1923, foi dado o golpe. A polícia alemã abre fogo contra os manifestantes. Adolf Hitler é um dos primeiros a correr. Apenas Ludendorff continua avançando. 16 nazistas foram mortos. O golpe fracassa. Nos anos seguintes, Hitler faz do dia 9 um dia comemorativo, nos quais os 16 nazistas que foram mortos tornaram-se heróis de guerra. A verdade foi ofuscada com uma grande propaganda de mito à morte. Em 1923, Adolf Hitler e Ludendorff foram condenados por traição. Ludendorff foi absolvido e Adolf Hitler pegou 5 anos de cadeia por traição. Porém, durante o julgamento, Adolf Hitler se aproveita da sala e fala para as massas, abre o seu verbo, diz as suas ideias, ideologias, que por sinal teve uma grande audiência nos jornais. Ele foi condenado a passar esses 5 anos na fortaleza de Lindenberg, no qual ele começou a ditar o seu livro, conhecido como Mein Kampf, em alemão, Minha Luta. Lá ele vivia com conforto e fez de Rudolf Hess o seu secretário. Livro qual foi aprimorado anos depois. A versão original ela foi aperfeiçoada e posteriormente esse livro viria a ser considerado a Bíblia da Alemanha na época. Este aperfeiçoamento foi feito na noite, do dia 30 de junho para o dia 1 de julho, na Noite das Facas Longas, um episódio que marcou também a história da Segunda Guerra. Melhor, pouco antes da Segunda Guerra iniciar, teve essa revolução. Foi considerado um expurgo, onde o Partido Nazista desencadeou uma série de assassinatos de pessoas que estavam no poder, na liderança, mas que eram considerados por eles corruptos. Com base nisso, foi realizada uma série de assassinatos extrajudiciais. Acontecimento esse que viria posteriormente, mais na frente. Só estou me adiantando um pouco para vocês conseguirem entender melhor o enredo da história, ok? Menos de um ano depois, Adolf Hitler já estava solto. Porém, o partido nazista estava em ruínas. Após a morte do presidente Ebert, que foi sucedido pelo envelhecido Marechal von Hardenberg, por ser um veterano militar, conceituado com sua formação tradicional. Desta forma, a Alemanha passou a receber investimento de empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Logo, apresentou-se uma melhora significativa no padrão atual do povo alemão. Desencadeou de uma forma geral a ilusão de segurança. Enquanto a República prosperava, o partido nazista ia de mal a pior. Mal saía do canto, mal conseguia uma evolução, um financiamento. Isso prejudicou bastante a campanha de Hitler durante o seu movimento nazista. Mesmo assim, Adolf Hitler continuou discursando. Ele fazia questão de se propagar, ele e as suas ideias, para quem quisesse ouvir. Qualquer plateia que desse ouvidos a ele, ele faria questão de propagar suas ideias e suas ideologias. Daí, então, houve uma série de acontecimentos que mudou radicalmente essa história. Por exemplo, em 24 de outubro de 1929, houve uma crise na Bolsa de Valores mundial. Crise que abalaria os Estados Unidos da América no momento e que posteriormente viria a afetar geral todos os países. Logo, com o corte de verbas estrangeiras, desencadeou-se na Alemanha uma série de desempregos, empresas fechando as portas. Cerca de 6 milhões de alemãos perderam o emprego, ficaram desempregados. Daí então começou o desfecho. Daí então o povo não conseguia entender porque o país estava indo tão bem e de repente tudo veio por água abaixo, tudo desmoronou em cima do povo alemão. Eles sim foram o maior
o maior prejudicado até então. Porém, por outro lado, isso alegraria muito Adolf Hitler, porque ele iria se aproveitar da ocasião como uma forma de buscar apoio no povo alemão que estava sofrendo, que estava necessitado, desempregado e ainda assolado por doenças. Disse Adolf Hitler: nunca esteve tão disposto e satisfeito e intimamente envolvido com o povo alemão. Neste exato momento, ele aderiu verdadeiramente à causa. Buscou a fraqueza do povo, ele começou a buscar o que ele precisaria no futuro, que era o apoio da população, o apoio do povo alemão para poder chegar a ser o chanceler. Entretanto, a propaganda surte um efeito enorme. Muitos trabalhadores se filiam ao partido nazista. A propaganda surgiu um efeito muito grande no povo que era assolado pelo desemprego, pelas doenças, entre outras coisas. Então ele viu na fraqueza do povo alemão a força para uma possível revolução. Daí por diante, os comunistas começaram a receber o maior apoio possível da população. O número começou a crescer grandiosamente. O partido foi realmente crescer. Daí por diante, muitos banqueiros, latifundiários, empresários, eles começaram a se preocupar com o crescimento da esquerda. Então, visando o futuro, com base no medo atual que eles estavam sentindo, eles recorreram a Adolf Hitler e seu exército privado, a SA. Sabe-se que, de alguma forma, eles acharam que podiam controlar Hitler para exterminar o perigo vermelho dos trabalhadores organizados. A partir daí, o Partido Nazista começou a receber contribuições maiores, investimentos e financiamentos de outras empresas que achavam, na verdade, que poderia controlar ele para exterminar a massa. O financiamento que ele recebia, o Partido Nazista cresceu numerosamente. A partir daí, com o Partido Nazista recebendo um número maior de financiamento, obviamente ele expandiu as suas assembleias, que, propriamente dito, a cada assembleia ele prometia tudo a todos. Ele prometeu trabalho para todos os desempregados, ele prometeu o poder de volta para a Alemanha, ele chegou até a prometer um marido para cada mulher. Você acredita nisso? Sim, ele fez isso. Isso e muito mais. Claro, além de rasgar o Tratado de Versalhes. Lembra lá atrás do que eu falei? O Tratado de Versalhes é o principal motivo da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs à Alemanha a inúmeras normas e regras dos aliados, os atuais vencedores da Primeira Guerra Mundial. Impôs à Alemanha coisas que, segundo o próprio Adolf Hitler, era desumana, desnecessária. Segundo ele, a principal promessa de Adolf Hitler foi exterminar em massa os judeus da Europa. Porque, segundo ele, os judeus eram a causa da inflação, da economia, da queda da economia, no caso, das doenças, do desemprego e principalmente da queda da Alemanha na Primeira Guerra. De fato, o que realmente surpreendeu aí nessa campanha de Hitler foi que ele prometeu minimizar o poder das financeiras e das empresas, indústrias e financeiras que estavam auxiliando ele nesta mesma campanha. Ele prometeu também eliminar todos os políticos corruptos da Alemanha. Nos anos seguintes, a Alemanha foi dividida por uma série de eleições, onde em cada assembleia Adolf Hitler discursava de voz forte, com bravura e encantava multidões, fazendo com que o seu poder em apoio crescesse cada vez mais. Como eu já havia dito, o Partido Nazista cresceu grandiosamente, que chegou a atingir o segundo maior partido do parlamento, com os votos de colaboradores multiplicado em 7 vezes mais do que o já existia. Os números dos comunistas aumentaram grandiosamente. Generais do atual exército alemão chegaram a ficar preocupados com o crescimento enorme do partido. Isso trouxe um receio enorme para eles, já que os mesmos nunca apoiaram a República. E que, por sinal, ainda sonhavam com a volta da monarquia. Visando isso, Adolf Hitler, a fim de silenciar os mesmos, de manter eles quietos, disse em uma nota: tenho em mente que qualquer ação contra o exército alemão é loucura, que muito pelo contrário, quando nós do Partido Nazista assumimos o poder, do exército atual alemão irá nascer um exército maior. A partir daí, nas eleições seguintes, Hitler começa a perceber que tem um poder para desafiar o então atual presidente da Alemanha, tinha 84 anos, que por sinal era a figura paterna do povo alemão. Porém, Hitler, com o poder de persuasão e de oração nas massas que ele tinha,
ele tinha um poder enorme de persuasão sobre as massas. Então, com o poder de persuasão que ele exercia sobre as massas, ele discursou em uma assembleia para os industriais. Resultado, mais investimentos para sua campanha. O que levou a Hitler a viajar pela Alemanha toda, cidade por cidade. Ele chegou a visitar 20 cidades por semana, propagando as suas ideologias nazistas. Até uma imprensa nazista foi criada para propagar com maior facilidade as ideologias do nazismo. Agora, realmente o que viria a surpreender é que mesmo com esses ataques propagandísticos da parte do nazismo, Hitler viria a perder a eleição mais uma vez. Mesmo assim, a propaganda surtiu efeito e o partido nazista continuou crescendo, o que levou, claro, a um poder maior sobre as massas. Logo, no dia 30 de janeiro de 1933, o atual presidente da Alemanha, que estaria sendo pressionado há muito tempo para renunciar ao cargo, enfim, cede à pressão. E Adolf Hitler consegue chegar ao poder no dia 30 de janeiro de 1933. Ele se torna chanceler da Alemanha, o cargo mais alto na Alemanha. Então, gente, foi assim que Adolf Hitler conseguiu chegar ao poder. Eu quis mostrar para vocês um pedaço resumido do contexto que aborda a ascensão de Hitler. Como ele, esse tirano, chegou ao poder. Como ele persuadiu as massas, como ele fez para persuadir o povo alemão, a fim de que tivesse o apoio deles. Então, no dia 30 de janeiro de 1933, ele conseguiu ser chanceler, o cargo mais alto na Alemanha. Daí por diante, levou-se uma série de fatos que aconteceram que contribuiu para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei resumir o máximo possível para que vocês compreendessem como esse tirano chegou ao poder, certo? E como ele fez para persuadir as massas. Então, eu espero que eu tenha contribuído para o desenvolvimento de vocês, para o conhecimento de vocês. Desde já eu agradeço a todos. Agradeço não só por ter visitado o meu canal, como também visto os nossos vídeos. Não esquece, tá? Deixa o like aí, compartilhe, comentem. É muito importante para o desenvolvimento do canal, até mesmo do conteúdo, a fim de abranger toda a história, a fim de facilitar o conhecimento de vocês sobre este assunto, né? E só para concluir, no dia 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler chegou ao poder oficialmente, nascendo assim o Terceiro Reich. Ok? Agradeço a todos desde já, mas antes eu gostaria de fazer uma indicação. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, se aprofundar um pouco mais, eu gostaria de indicar aqui um DVD que eu comprei numa livraria, tá? É uma edição, se eu não me engano, de colecionador de história. Este DVD aqui fala oficialmente sobre como Adolf Hitler chegou ao poder, sobre a ascensão de Hitler. Então, os interessados, por favor, procurem este DVD, que é muito informativo, é importante, né? Poucos têm este conhecimento, que é muito, muito importante, pois ele vem muito antes do começo da Segunda Guerra. E é daqui que parte todo o enredo, todo o desfecho da Segunda Guerra, da propaganda alemã. Ok? Desde já eu agradeço a todos, deixem um like aí e se inscrevam no meu canal, ok?